Na minha fase de ser adulto, o carro custa 100 mil, o terreno custa 1 milhão e a seleção é uma bosta. É isso. Infelizmente é o que está acontecendo com a gente. Mas por que isso aconteceu? Um dos motivos, lógico que você tem a questão da moeda comprando cada vez menos coisas, mas outra é a questão demográfica também, é oferta e procura. Porque se a gente volta para o Brasil de 1950, a população urbana do Brasil naquela época era de mais ou menos 20 milhões de pessoas. Então pensa no Brasil inteiro, nas cidades todas do Brasil. Tudo bem que algumas não existiam, o Brasil não existia, mas a população urbana do Brasil era de 20 milhões. Se você pega a população urbana do Brasil hoje, está na casa de uns 180 milhões de pessoas. Então nesse espaço de 70 anos, multiplicou por 9. Por isso é impossível andar em São Paulo de carro, Exato. cara. Pelo amor de Deus. Se você pega a população urbana, São Paulo tem quase a população urbana do Brasil, se você volta 70 anos. Então, por isso que agora os preços são muito mais altos, porque você tem uma oferta de espaços limitada. Tudo bem que em cidade você pode construir verticalmente, né? Sim. Mas tem limitações também. Você pode até uma certa altura, em alguns bairros você não pode construir, tem um planejamento urbano. Então, isso faz com que os preços acabem subindo. Só que por conta de preços mais altos, a gente está vendo algo que eu abordo no livro, que é uma futura crise demográfica. Em vários países do Ocidente já está acontecendo. Se a gente pega o Japão, por exemplo, a estimativa é que a cada 2 anos o Japão perca 1 milhão de pessoas na diferença líquida entre nascimentos e falecimentos por conta do pessoal idoso. Então, cara, a população do Japão está reduzindo drasticamente. A Coreia do Sul sofre com isso, a China está sofrendo com isso, a Rússia sofre com isso. O Brasil, ele não sofre com isso ainda. A gente está numa taxa meio que de manter a população. Se você pega estatísticas, varia, né? Alguns falam que a reposição no Brasil, que esse número de filhos por casal, está na casa de 2, 1,9, 1,7, tem estimativas diferentes. Mas para repor a população tem que ser 2,1. Porque se um casal tem 2 filhos, está repondo, e o 0,1 é por conta de uma certa mortalidade que ainda existe na sociedade. Mas o fato é que por que agora a gente tem menos filhos por casal? Se você volta para 1950, você tinha mais ou menos 6 filhos por casal. Hoje são menos de 2. Porque o custo para se criar uma criança está muito alto. É, muito alto. E sem falar que, por exemplo, o Kaique tem uma filha e vai nascer a outra agora. Você, para ter uma filha, primeiro você foi morar sozinho, aí depois você casou. Então, como é que as pessoas vão casar se elas não estão indo mais morar sozinhas? Porque tá muito caro morar sozinho. Então elas ficam morando com os pais até os 30, 35 anos. Então esse cara não vai iniciar a família enquanto estiver na casa dos pais. Acho verdade. Alguns até fazem, mas muito mais por conta de uma questão de, cara, a camisinha estourou, a pílula não deu certo, do que por planejamento familiar. Então se a pessoa não sai de casa, como é que ela vai conseguir ter família? Porque o custo está muito alto. E por que o custo está muito alto? Também por conta de inflação. Nosso dinheiro compra cada vez menos coisas. Então veja que as consequências de uma moeda que ela vai perdendo valor, elas ultrapassam muito só a parte plenamente financeira. Elas mexem com a parte social. É o que está acontecendo. E engraçado, né? E a gente vê coisas assim que afetam drasticamente, né? E você até fala disso no livro, que são aqui as consequências da criação de moeda, né? De você imprimir dinheiro e tudo mais. A gente viu isso no Covid, né? Houve um desespero. Meu Deus, o que a gente faz? Todo mundo tá parado, imprime dinheiro, dá dinheiro para todo mundo e tal. Dá para chamar isso de... é uma coisa meio populista, é um desespero. Não dá para entender que, pô, beleza, você vai fazer isso. Daqui a 5 anos isso vai feder, vai explodir. O que você vê em relação a isso? Que você comenta um pouco disso no livro. Na verdade, o episódio do Covid ele foi muito emblemático, porque ao mesmo tempo que os governos pelo mundo eles começaram a criar moeda para dar na mão das pessoas, você teve fechamentos da economia. Então, aqui no Brasil, em vários locais, os negócios foram proibidos de funcionar durante um certo período. E aí havia uma discussão muito grande, que depois ficou óbvio, né? Porque a gente viu que a inflação ela subiu. Mas quando essas políticas começaram, você tinha uma corrente que falava que não teríamos inflação, não teríamos preços dos produtos subindo, e outra corrente falando, vai ter. Vai ter. E hoje é muito óbvio. Explodiu tudo. É muito óbvio que teve. Nossa, acho que se você tivesse comprado um lote de azeite num container, você teria ficado milionário, entendeu? Porque, tipo assim, dobrou o azeite. Entendeu? Então, material de construção subiu matéria-prima. muito. Tudo subiu muito. Mas você tinha entrevistas de economistas de renome falando não vai ter inflação porque não tem demanda. Ou seja, o pessoal está trancado em casa, não está comprando os itens. E no final veio. E aí tem que passar até pela discussão do que é inflação. Porque, por exemplo, a Escola Austríaca de Economia, ela fala que essa subida dos preços é uma consequência.
Que tudo começa com o aumento da oferta monetária. Quando você aumenta a oferta de moeda, e essa moeda entra na economia, ela vai provocar essa subida de preços, né? A subida de preços é só uma consequência. E dependendo de como você define inflação, você inclusive pode mudar a narrativa de quem é o culpado. Porque se inflação, que é como boa parte das pessoas entende, é simplesmente subida de preços, quem é que aumenta o preço? É o comerciante. Sim. Ah, o material de construção subiu. Comerciante filho da puta. Ah, o material de construção subiu. É aquele comerciante inescrupuloso. Agora, se isso acontece como uma consequência do governo criar mais moeda, Sim. então a culpa é do governo que criou mais moeda. Que vai esmagando o cara, né? Porque os Sim. custos vão subindo. E por que o custo vai subindo? Vamos imaginar aqui, nesse podcast, que eu tenho a máquina de criar reais. Peguei emprestado com o Lula, ele me autorizou. Eu vou lá e falo, deixa eu começar a criar dinheiro, porque esse povo que está assistindo o podcast, pessoas de bom gosto, elas merecem. Então vou e começo a criar. Crio vários lotes de R$1 milhão. Só que eu vou dar esse dinheiro para as pessoas, mas não ao mesmo tempo para todo mundo. Eu vou escolher para quem eu dou primeiro esse dinheiro. Então primeiro eu dou R$1 milhão para cada um de vocês. Aí depois eu vou dar para quem está assistindo aqui nesse momento de estreia do podcast. Então veja o seguinte, dei R$1 milhão pro Kaique e R$1 milhão pro Lucão. O Kaique tá com 2 filhos. Ele fala, cara, eu quero ter minha casa. Bianca tá pedindo, ela Sim, tá certa, tá já tô estabilizado. Agora ele tem R$1 milhão. Ele vai aqui em Alphaville e compra um apartamento de R$1 milhão. Pagou. Agora é dono do apartamento. Só que tem um pessoal que eu vou dar R$1 milhão agora, que tá assistindo a estreia, que tem o mesmo sonho do Kaique de ter um apartamento. Inclusive o mesmo do Kaique. Eles querem aquele apartamento. Aí os caras batem na porta do Kaique, 5, um depois do outro, e fala, Kaique, quebra o galho aí, cara. Eu quero esse mesmo imóvel que você tem. Me vende por R$1 milhão, acabei de ganhar do Bruno. Do governo, você vai vender por R$1 milhão? Você comprou por R$1 milhão? Não. Até porque você perderia dinheiro, Vai você querer pagou vender imposto, por 1 milhão e tem 200. TPI. Exato, você vai começar a aumentar o preço. Até porque não foi um cara que ofereceu, são 5 que querem o seu imóvel. Então eu vejo que a competição por recursos escassos, nesse caso um imóvel, mas a mesma coisa acontece com bicicletas, a mesma coisa acontece com comida, a mesma coisa acontece com o dólar. Se todo mundo quer R$1 milhão, quer ao mesmo tempo comprar dólar, então todo mundo demanda dólar, a oferta ela está limitada, o preço do dólar sobe. Então veja que essa dinâmica vai fazendo com que os preços eles se elevem. É naturalmente isso que acontece. E por que discussão? Se é tão óbvio assim na época da pandemia, se iríamos ter subida de preços ou não? Porque em 2008, depois da crise do subprime, o governo americano injetou muito dinheiro na economia, só que os preços não subiram muito. O que subiu foi o preço dos ativos de risco. Você teve depois a recuperação de bolsa, etc. Porque eles deram esse dinheiro não na mão das pessoas, foi na mão dos bancos, porque eles iam quebrar. Eles abasteceram os bancos com recursos. Em 2020, o que mudou? Eles deram na mão das pessoas. Só que isso muda tudo, porque as pessoas pegaram o dinheiro e fizeram o quê? Consumiram. Aí essa competição ela aconteceu, levando preços para cima, e hoje fica muito óbvio que a consequência natural disso foi a inflação. Então, o tempo todo isso acontece. Se o governo pega o dinheiro e dá na mão das pessoas, sobretudo dos mais pobres, eles vão consumir. É por isso que o governo o tempo todo quer tirar do rico, que consome pouco do que ele ganha, para dar pro pobre. Porque o pobre consome tudo. Então o pobre bota esse dinheiro para girar pela economia. O que no curto prazo é melhor.